Desde os primórdios da história evolutiva, a espécie humana tem compartilhado o planeta com uma gigantesca variedade de organismos. Foi a partir da convivência e da observação dessa biodiversidade que teve início a sua exploração, e para a obtenção de alimentos, construção de ferramentas, a cura de doenças e etc. Dessa forma, o correto reconhecimento das espécies gerou a necessidade da criação de critérios para classificá-las. As primeiras formas de classificação baseavam-se em detalhes superficiais ou faziam uso de critérios inadequados, o que acabava gerando maior probabilidade de erros na classificação. Esses sistemas eram chamados de sistema de classificação artificial. Como exemplos, temos o sistema de Santo Agostinho, que classificava os organismos como úteis, nocivos e indiferentes. O primeiro sistema de classificação, mais elaborado e com base científica para agrupar, propôs regras para dar nome a eles. Foi criado pelo cientista sueco Carl von Linné, também conhecido como Linneu, traduzindo para o português. Pelo fato do sistema de Linneu ser baseado em uma série de padrões anatômicos de organização corporal, ele é considerado um sistema de classificação natural, pois acaba de refletir de maneira adequada o grau de parentesco evolutivo entre os mais diferentes seres vivos. Apesar de ser uma técnica de classificação mais eficiente, Linneu não procurava estabelecer parentesco evolutivo entre espécies, pois ele era adepto da teoria fixista, que, ao contrário da evolucionista, defendia que os seres vivos eram criados por entidade divina, mantendo-se inalterados desde então. Agora eu vou explicar o que é taxonomia e sistemática. A parte da biologia voltada para a identificação, a nomenclatura e a classificação hierárquica de seres vivos é denominada taxonomia, um termo comumente visto em textos relacionados à área da biologia é o taxon, que significa qualquer agrupamento de indivíduos baseados em semelhanças. Portanto, de acordo com os 7 grupos básicos de classificação atual, existem em cada reino taxons menores denominados de filos, e nos filos tem taxons menores denominados as classes e assim por diante. Linneu apresentou um sistema de classificação biológico baseado na comparação entre características físicas e semelhanças estruturais relevantes. O critério demonstrou que a utilização de características pouco importantes poderia resultar em uma classificação incorreta, como o fato de animais tão diferentes. Ainda hoje, o sistema proposto por Linneu é utilizado, mas com modificação. A unidade básica de classificação era a espécie, que na época era de definição como sendo um grupo semelhantes ao tipo ideal. Tal definição ainda era baseado no conceito tipológico que imperava desde o século IX, que afirmava que os indivíduos de uma espécie eram cópias imperfeitas de um indivíduo perfeito. Logo após o nível básico, Linneu estabeleceu o agrupamento de espécies semelhantes em um grupo denominado gênero. Gêneros foram reunidos formando uma ordem. Ordens semelhantes foram agrupadas em classes e classes semelhantes foram unidas constituindo reinos. Linneu considerava 5 características de classificação obedecendo às seguintes hierarquias: espécie, gênero, ordem, classe, reino. A utilização do sistema de nomenclatura de Linneu também possibilitou que os pesquisadores padronizassem o sistema de nomenclatura dos diferentes seres vivos, independente do idioma ou da diferença nos nomes populares empregados em diferentes regiões de um país. O conceito biológico de espécie diz que espécie é um grupo de populações cujo indivíduo em condição natural são capazes de se cruzarem e de produzirem descendentemente férteis, estando produtivamente isolados de indivíduos de uma outra espécie. Apesar de esse conceito ser o mais comumente adotado em discussões sobre tal assunto, percebe que ele pode ser aplicado apenas por organismos multicelulares e que apresentam reprodução sexuada, que exclui organismos unicelulares que se reproduzem assexuadamente, ou mesmo organismos multicelulares que se reproduzem por partenogênese, ou que são conhecidos apenas pelo registro fóssil.
Referente ao sistema hierárquico da classificação desenvolvido por Linneu, as principais categorias dos indivíduos são também chamadas de táxons. Utilizados por eles são espécie, gênero, ordem, classe e reino. Mas com o tempo esse sistema foi sendo modificado e ampliado, adicionando novos níveis como filo e família. Essas mudanças ocorreram devido à aceitação de ideias evolucionistas. Em razão disso, foi observado que espécies de um mesmo gênero são mais aparentadas entre si do que espécies de gêneros diferentes, e gêneros da mesma família são mais aparentados do que gêneros de famílias diferentes e assim sucessivamente. Essa forma de classificar mostra as relações evolutivas existentes entre diferentes seres vivos, ou seja, demonstrando sua filogenia. Após a adição de categorias taxônicas, filo e família, ficaram definidas 7 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, segundo os códigos internacionais de nomenclatura zoológica e botânica. Podemos ainda subdividir em mais 7 táxons, como superclasse, subclasse, infraclasse, superordem, subordem, etc. Linneu, juntamente com outros naturalistas, adotaram um sistema de classificação com 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Mas com o aperfeiçoamento do conhecimento, esse sistema acabou sendo tido como insustentável, deixando de lado a relação direta entre seres vivos e matéria inanimada, que seria o mineral. Deu destaque ao sistema de classificação natural proposto por Ernest Haeckel, que apresentava 3 reinos: animal, vegetal e protista. Protista era formado por organismos que tinham tanto características de animais. Protista é formado por organismos que tinham tanto características animais quanto de plantas. Mas com o passar do tempo e com o avanço dos estudos, ficou claro que haviam organismos que não se encaixavam em nenhum reino, como o caso das bactérias, unicelulares e procariontes. Surgiu então um novo sistema de classificação que agrupava os organismos em 4 reinos: Monera, bactérias e cianofícias, protoctistas, algas e protozoários e fungos, plantae, desde briófitas até as angiospermas, e animalia, desde os espongiários até os mamíferos. Então, em 1969, Robert Whittaker desenvolveu um sistema de 5 reinos: Monera, protoctista, fungi, plantae e animalia. Hoje, a forma mais aceitável de classificar é baseada na evolução e filogenia, a qual avalia critérios anatômicos, fisiológicos, comportamentais e moleculares. Esses critérios são baseados na análise filogenética a partir dos estudos de fósseis, características genéticas e semelhantes na morfologia dos organismos, permitindo a criação de árvores evolutivas ou filogenéticas das espécies. Com base nos estudos atuais, é sugerido que o sistema de classificação de 5 reinos é muito simples. A partir daí, criou-se um nível maior e superior ao reino, o domínio. São 3 domínios: bactéria, árqueas e eucária. Bactérias são formadas por bactérias, que são micro-organismos procariontes encontrados no solo e na água, apresentando vida livre, parasita, ou em associação mutualista em outros seres. Árqueas, formado pelas árqueas, que são micro-organismos procariontes que apresentam diferenças em relação às bactérias em seu RNA ribossômico, encontradas em plânctons e no tubo digestivo de animais, associada a ambientes de extrema temperatura, salinidade ou pH, como o fundo dos oceanos. Eucária, formado por todos os seres eucariontes, protistas, fungos, plantas e animais. Todos originam de um ancestral comum. Linneu também desenvolveu o sistema de nomenclatura dos seres vivos, que consiste nas seguintes regras. Na designação de uma nova espécie, o idioma empregado deve ser o latim. Na grafia de uma espécie, sempre são utilizadas 2 palavras, por isso o sistema deve ser chamado binomial. A primeira dessas palavras é o epíteto genérico, que se refere ao gênero. É sempre um substantivo e deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. A segunda palavra refere-se ao epíteto específico, que é geralmente um adjetivo, sendo escrito com a primeira letra minúscula. O nome genérico pode ser escrito sozinho, caso venha acompanhado de uma abreviatura. O epíteto específico nunca deve ser escrito sozinho. Isso evita que ocorra confusão, pois o epíteto específico referente à espécie pode ser comum. Ao aparecer pela primeira vez no texto, o nome científico deve ser escrito de forma completa, citando o epíteto genérico e o específico, por extenso. Como todos os cientistas no mundo utilizam esses mesmos critérios de nomenclatura, evitam-se os erros que ocorreriam caso fosse utilizado o nome popular, ou se fosse levada em conta a diferença de língua de cada país. Apesar de existirem diferentes modelos da classificação dos seres vivos, será adotada a classificação proposta pelo cientista Robert Whittaker, que depois foi modificada por outros cientistas da mesma nacionalidade. Esse sistema de classificação divide os seres vivos em 5 grandes reinos: Monera, protoctista, fungi, plantae e animalia. Monera
formado por bactérias e arqueobactérias, que são organismos unicelulares e procariontes, que podem ser autótrofos ou heterótrofos. Protoctista, constituída por protozoários, que são eucariontes e heterótrofos, e pelas algas, que podem ser uni- ou pluricelulares, e autótrofos. Fungi, formado por fungos, organismos eucariontes, uni- ou pluricelulares, e heterótrofos. Plantae, formado por plantas. São eucariontes, multicelulares e autotróficos fotossintetizantes. Animalia, formado por animais, seres eucariontes, multicelulares e heterotróficos. O Plantae possui grande diversidade, existindo cerca de 300 mil espécies conhecidas. O ramo da biologia chamado botânica estuda especialmente esse grupo de seres. As plantas que hoje se tem conhecimento evoluíram a partir do grupo ancestral de águas carophyceas. No entanto, a classificação desse grupo é controversa, o que fez alguns autores considerarem pertencentes às águas clorophyceas, método utilizado na tentativa de descobrir as relações de parentesco entre os organismos. Um organismo, para ser incluído nesse reino, deve apresentar em seu ciclo de vida embriões multicelulares, sem cavidades internas e que tenha seu desenvolvimento sustentado pelo organismo materno. Por apresentarem um embrião com essas características, propõe-se a utilização do termo embriópteros para o filo das plantas. Todas as plantas são organismos eucarióticos, multicelulares, dotados de células com parede celular e autotróficos, produzindo sua matéria orgânica por meio de processo de fotossíntese. Outra característica é a alternância de gerações haploides e diploides. Os gametófitos, que são os organismos haploides, formam gametas que originam o esporófito, um indivíduo diploide. Quando adulto, o esporófito produz células haploides chamadas esporos, que ao germinarem produzem um gametófito haploide, fechando assim seu ciclo de vida. No sistema de classificação, as plantas atuais são distribuídas em 12 filos, sendo 3 desses filos são de plantas que não apresentam vasos condutores de substâncias, que são água, sais e moléculas orgânicas, por todo o seu corpo, sendo consideradas plantas avasculares, e os outros 9 são de plantas vasculares, pois apresentam esses vasos. A evolução das plantas inicia-se com as algas verdes, que são rodeadas por água, assim realizando a fotossíntese e proporcionando meios para os gametas e esporos, além de evitar a desidratação. Com a evolução seletiva, desenvolveram a adaptação de reter a umidade e transportar águas e nutrientes ao seu corpo e se produzir sem água. O sistema radicular possibilita a fixação e absorção de água e sais, desenvolvendo a raiz. A água evita a perca dessas substâncias por causa do contato com o ar e a extensa radiação solar. Para isso, as plantas apresentam a superfície de um corpo com uma cera, que se chama de cutina. Outra estrutura formada é o estômatos, que são regulação de troca gasosa com a atmosfera, diminuindo a perca de água do corpo para o ambiente. O grupo Bryoptas ocorre a transição do ambiente aquático para o terrestre, pois os angiospermas e gimnospermas e pteridófitas têm as raízes e a cera mais desenvolvidas para os dias em lugares ensolarados. As briófitas têm a facilidade de desidratar, pois os vasos condutores facilitam a passagem de nutrientes e águas para as plantas mais altas. Os vasos condutores facilitam a passagem de nutrientes e água para as plantas mais altas. As pteridófitas foram as primeiras plantas a apresentarem um sistema de vasos condutores e tecidos de sustentação, assim como as gimnospermas e angiospermas. Com as alterações ambientais que ocorreram há milhares de anos, necessitando de água para o seu deslocamento dos esporos e ameaçando a hemorragia das pteridófitas. Com a seleção natural, favoreceu que os indivíduos apresentassem adaptações como campo produtivo. E esse grupo de angiospermas desenvolveram estruturas reprodutivas bem visíveis, que eram os estróbilos. Nessa estrutura, ocorre a formação de grãos de pólen no interior que existe no gameta masculino não flagelados. As plantas apresentam estruturas reprodutoras bem visíveis, que são chamadas de fanerógamas, e são classificadas como gimnospermas e angiospermas. Como briófitas e pteridófitas são plantas que não possuem estruturas reprodutoras bem evidentes, elas são chamadas de criptogramas.
As flores da angiospermas aumentaram a eficiência da reprodução devido à atração de polinização, e os frutos forneceram maior eficiência na proteção e dispersão das sementes. E essa dispersão é potencializada pelo fato das sementes serem envoltadas com material nutritivo que atrai os animais que consomem o material, soltando as sementes no ambiente. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, por que você me trata assim?